queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 19ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 4, Jesus, sumo sacerdote como Melquisedeque. E o que iremos abordar hoje em nossa aula é a grandeza de Melquisedeque, que está em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 10. Na aula passada, abordamos a singularidade de Melquisedeque, o sacerdote-rei, que tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo, em que iniciamos o esclarecimento da primeira verdade dentre as 5 que o autor apresenta no capítulo 7, que o sacerdócio de Cristo é superior aos sacerdotes judaicos. E na aula de hoje, encerraremos o entendimento dessa verdade, extraindo o argumento em favor da superioridade dos 2 atos sacerdotais executados por Melquisedeque em relação a Abraão. Melquisedeque ficou situado na história hebraica de maneira tal que jamais poderia ser posto de lado. Estes 2 atos foram Abraão ter pago o dízimo a Melquisedeque e Melquisedeque ter abençoado Abraão. O autor de Hebreus apresenta uma exegese do Salmo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Ele faz de forma resumida e explica na ordem inversa. Ele começa com o nome Melquisedeque e coloca-o num contexto histórico, como vimos na aula passada, os versículos 1 a 3. E nos versículos de 4 a 10, ele discute as palavras sacerdotes, assunto da nossa aula de hoje. E nos versículos de 1 a 12, ele aborda a ordem sacerdotal. E mais adiante, entenderemos mais detalhadamente a expressão para sempre, se assim Deus permitir. Cristo não é sumo sacerdote por ordem genealógica. Todos os descendentes de Levi tinham direito, por nascimento, ao sacerdócio. Jesus não descendia da tribo de Levi, não tendo, em consequência, qualquer direito ao sacerdócio. Como se explica, então, ele ser o sumo sacerdote? O autor resolve o problema mostrando a origem veterotestamentária do direito sacerdotal de Cristo na pessoa de Melquisedeque. Este não era apenas antecessor, mas representante do tipo de sacerdócio perfeito que se efetivaria em Cristo Jesus, o sumo sacerdote para sempre. O judeu dava muita importância à origem das pessoas, pois acreditava que os descendentes traziam as marcas de seus antepassados. Conhecendo os ancestrais, sabia-se quem eram os seus filhos. Além das qualidades morais, os descendentes herdavam e perpetuavam as bênçãos que Deus havia concedido aos seus pais. Jesus era descendente de Davi, portanto, podendo, em virtude de sua linhagem real, assumir eventualmente o reinado de Israel. Seu título de Messias era etimologicamente justificável, mas não o de sacerdote, pois lhe faltava a inserção genealógica que comprovaria. E o autor de Hebreus relata a prova que faltava na pessoa de Melquisedeque, que não teve história registrada, contudo representa ou tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo, cuja genealogia real e sacerdotal liga-se diretamente a Deus. O judeu cristão fazia questão de comprovação bíblica para todas as funções, sacerdotais ou não, assumidas por Cristo. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Buscaremos retratar a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão e Levi ao receber o dízimo. Mas antes de iniciarmos, eu tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões. E divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor? Maravilhoso Deus, gracioso e generoso Pai, suplicamos a sua bênção mais uma vez. Abençoe este estudo a fim de que possamos compreender mais um pouco
de sua verdade contida nas Escrituras e nesses versículos. Que seja dissipado toda dúvida e incredulidade em nossas vidas, a fim de que a obra seja realizada em nós, através da fé fortalecida e alicerçada nas verdades bíblicas. Tudo para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos por esta graça, em nome de Jesus. Amém. A grandeza de Melquisedeque. Vamos ler Hebreus capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 10. Vejam como é grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, de acordo com a lei, de receber os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Vimos aqui no versículo 4 a 10 do capítulo 7 de Hebreus a importância de Melquisedeque. Melquisedeque era superior a Abraão. O maior recebe o dízimo do menor. O maior abençoa o menor. E as Escrituras não registram o seu fim. Melquisedeque era superior aos levitas. Levi foi representado pelo seu bisavô Abraão. Neste sentido, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque. Vamos agora discorrer sobre esses destaques que eu fiz dos versículos lidos. O escritor de Hebreus quer que consideremos Melquisedeque em sua autoridade e superioridade. Para isso, vai conduzir-nos passo a passo. Ele sabe que uma compreensão adequada daquele que foi feito semelhante ao Filho de Deus levará a uma apreciação mais profunda da nova ordem de sacerdócio, a qual, mediante a nova aliança, eleva à perfeição de tudo que for antecipado, mas não se realiza debaixo da antiga aliança. Chegamos assim à essência da epístola, o sumo sacerdócio do Filho de Deus, que permanece para sempre. O autor demonstra que Melquisedeque é superior a Abraão, a Arão e ao sacerdócio levítico, e a Moisés e à lei que foi dada pela dispensação dos anjos. Para os judeus, era como se uma auréola de glória envolvesse Abraão, o antigo patriarca. Ele era o pai da nação hebraica. A ele foram feitas promessas que tornaram Israel o povo eleito de Deus. Por intermédio dele viria a semente em que seriam benditas todas as nações da terra. E o seio de Abraão era conhecido como a morada dos bem-aventurados que partiram. Essa grandeza o escritor reconhece espontaneamente, mas declara que Melquisedeque é maior que Abraão. Extrai o argumento em favor dessa superioridade dos dois atos sacerdotais executados por Melquisedeque em relação a Abraão. Assim, Melquisedeque ficou marcado na história hebraica de tal maneira que jamais poderia ser posto de lado. Estes dois atos sacerdotais foram Abraão ter pago o dízimo ao Melquisedeque e Melquisedeque ter abençoado Abraão. Era um antigo costume entre os muitos povos antigos consagrar 1/10 dos despojos de guerra aos objetos de sua adoração. Este dízimo não era segundo alguma provisão de lei, mas uma oferta eucarística àqueles que esses povos julgavam ter lhes concedido vitória. O argumento do autor pode ser resumido da seguinte maneira. Primeiro, Melquisedeque, que não pertencia a nenhuma classe sacerdotal com direito legal de receber dízimo, agiu não por lei, mas em virtude da grandeza de sua pessoa. Segundo, os levitas recebiam dízimo de seus irmãos, sendo eles próprios, no entanto, mortais. Contudo, Abraão pagou dízimo àquele a quem se testifica que vive. Terceiro, combinando estes dois conceitos, o escritor consolida o argumento pela declaração de que o próprio Levi deve ter reconhecido a superioridade de Melquisedeque e, conquanto, ainda que não tivesse nascido, em certo sentido, pode-se dizer que pagou o dízimo em Abraão. O autor pressupõe que os leitores aceitarão sem contestação que o menor é abençoado pelo maior. A bênção pronunciada por Melquisedeque sobre Abraão e o fato de que este a aceitou colocaram suas posições relativas fora de dúvida.
Não se considera aqui a natureza dessa bênção. O escritor tem em vista apenas mostrar a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão. Como Abraão se curvou submisso para receber a bênção de Melquisedeque, devemos curvar-nos em humildade e submissão a Jesus, o nosso sumo sacerdote para sempre, e receber pela fé a sua bênção, que é o dom do Consolador, a presença do Espírito Santo constante em nós. Assim, descortinam-se diante de nós amplas perspectivas de realizações debaixo da nova ordem de sacerdócio, que encontrarão pleno cumprimento na gloriosa segunda vinda de Jesus. Aponto também 2 pontos na apresentação do autor. Primeiro, o sacerdócio permanente de Melquisedeque. Melquisedeque é declarado vivo. Isso significa que Melquisedeque nunca morreu? Se ele fosse sobrenatural, seria filho de Deus. Mas o escritor disse que Melquisedeque era como um filho. Embora as escrituras não mencionem a sua morte, mesmo assim concluímos que ele morreu. Ainda que nos 2 lugares, em Gênesis no capítulo 14, 18 a 20, e em Salmo 110, versículo 4, onde o nome de Melquisedeque é mencionado em relação ao seu sacerdote, como ele ainda estando vivo, isso só significa que o sacerdócio de Melquisedeque é permanente. Segundo ponto, houve uma sucessão de sacerdotes levíticos. Vejam só, uma pessoa podia assumir as suas responsabilidades sacerdotais tão logo os primeiros sinais de idade adulta aparecessem. Mas, de acordo com a tradição rabínica, ele, de fato, não era instalado até que completasse 20 anos de idade. O período de serviço para um sacerdote podia ser de 20 a 30 anos, mas o fim viria. Contudo, o escritor descreve os sacerdotes como homens mortais. O período de ofício deles era limitado. Outra coisa aqui, que vimos o nome de Levi entendido de forma figurativa, pois o próprio Levi não recolhia dízimo, e sim seus descendentes. Também Abraão, que pagou o dízimo a Melquisedeque, funciona como um representante. Ele representava a tribo de Levi, que foi destinada a recolher o dízimo, prestando assim o sacerdócio levítico uma homenagem ao sacerdócio de Melquisedeque. Devemos considerar também o tempo, quando Melquisedeque encontrou Abraão. O encontro aconteceu anos antes do nascimento de Isaque, e mais de um século antes de Levi nascer. Abraão, então, representava Levi e seus descendentes, e com a entrega do dízimo a Melquisedeque, Abraão tomou a decisão cujas consequências se estenderam sobre todas as gerações futuras. A questão que o autor quer enfatizar é que o sacerdócio de Melquisedeque deve ser preferível ao de Levi. Para essa correlação, também existe um paralelo no Novo Testamento. Sem que tivéssemos contribuído pessoalmente para essa situação, todos nós nos encontramos numa ligação providencial com o primeiro homem, Adão, com sua culpa original e com sua fatalidade da morte. Com o mesmo modo, porém, estamos também em ligação providencial com Cristo, uma vez que sua ressurreição tornou-se o fundamento do fato de que um dia todas as pessoas ressuscitarão. O autor comprova também uma ligação de destino deste tipo de Abraão, Levi e dos seus sacerdotes. Levi, o ancestral dos sacerdotes israelitas, ainda estava no corpo do pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Quero agora chamar a atenção dos irmãos para um assunto que eu acredito ser pertinente nós entendermos: as credenciais do verdadeiro e final sumo sacerdote, este que rasgou com sua morte o véu do templo e pela sua ressurreição penetrou no Santo dos Santos Celeste. Primeiro, o novo sacerdote não pertence à tribo de Levi, mas de Judá, mostrando que a velha ordem havia cumprido seu papel. Tudo se fizera novo no Filho encarnado de Deus. Segundo, o novo sumo sacerdote é para sempre. Os velhos sacerdotes eram mortais, tendo necessidade de haver sucessão. Jesus Cristo é imortal, sendo seu sacerdócio de natureza eterna. Terceiro, o novo sumo sacerdote foi introduzido por juramento do próprio Deus,
Vimos isso lá em Salmo 110, versículo 4. Não segundo a ordem araônica, mas de Melquisedeque. Portanto, o sumo sacerdócio de Cristo não se liga à ordem ordinária, mas à indicação divina como juramento de perpetuidade. Quarto, o novo sumo sacerdote não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo, como faziam os antigos, pois era e é isento de pecado, embora tenha experimentado todas as fraquezas humanas. Quinto ponto, o novo sumo sacerdote não precisa repetir ininterruptamente os sacrifícios, pois sendo o próprio Deus encarnado em sem mácula, ofereceu-se uma só vez, sacrifício único, mas de efeito abrangente, eficaz e eterno. A porta do perdão e da reconciliação é Jesus Cristo, que está permanentemente aberta aos seus escolhidos. O autor prova, contudo, a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão. A tarefa seguinte é provar que Melquisedeque é superior a Arão e à lei que foi recebida debaixo do sacerdócio levítico. Esse é o assunto da nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Portanto, queridos, encerramos a nossa aula hoje. Vamos às nossas considerações finais. Semelhantemente, nosso Rei e Sumo Sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, veio até nós. Ele nos dá o que é necessário para sermos nutridos e reanimados na nossa fé. E Ele nos abençoa pela palavra. Nós precisamos da bênção dele, desde agora e para sempre. Nós não podemos nos envergonhar de admitir isso. Sem a bênção dele, nossos planos e nossas iniciativas são vãs, e nós dependemos dele para ter vida eterna. Deus abençoou Abraão em sua batalha, e Deus nos abençoa em nossa vida comum. Assim como Abraão, nós temos de agradecer a Deus, dedicando a Ele uma parte dos ganhos de nossa vida comum. A bênção de Deus para nós é integral, material, emocional e espiritual. Nossa entrega a Deus também precisa ser por inteiro. O autor, nesses versículos, nos apresenta uma teologia da fidelidade. Não nos deixemos fraquejar ou esmorecer. Não abandonemos a trilha da fé prática. Nós somos convocados a consagrar nossas vidas a Deus por meio de Jesus Cristo. Sejamos motivados a devotar a Deus a nossa fé, nossos dons e os nossos bens. Para aqueles que já fazem isso, não desanimem. E para aqueles que ainda não investem recursos no reino de Deus, desejamos que comecem a fazê-lo. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Maravilhoso Deus, gracioso e generoso Pai, agradecemos mais uma vez por este estudo. Obrigado pela graça imerecida que recebemos diariamente e pela misericórdia que nos alcança ao não recebermos aquilo que merecemos. Somos gratos por suas bênçãos. Ajuda-nos a demonstrar nossa gratidão através da nossa fé, dos nossos dons e de nossos bens, investindo no reino de Deus. Porque nós somos dependentes de Ti, Senhor, para tudo. Os nossos planos, as nossas iniciativas, sem a sua bênção, são inúteis. Desde já nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos por esta graça, em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos nesse momento, agradecendo a vocês por participarem de mais uma aula conosco. E a Deus, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade e liberdade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.